Moraes, eu vou trabalhar o resto da minha vida inteiro para provar os crimes que você cometeu. Porque você não passa de um tiranete de beira de estrada. Sem a sua caneta, você é uma mariquinha. Pode prender meu pai aí, talvez vá condená-lo à morte, lamento. É triste? Com certeza. Mas se você acha que aqui a gente vai parar, eu te garanto, a gente vai dobrar a aposta. Bem-vindos à Direita no Brasil. Análise política séria e direta. Fala, pessoal. Eu vou comentar com vocês aqui. Primeiro, eu sugiro para vocês ficarem sentados. A decisão do Alexandre de Moraes que levou à prisão preventiva do Jair Bolsonaro. Não bastasse toda a tortura, né, e toda a pressão psicológica que ele está fazendo, agora, né, o tiranete de beira de estrada apela, mais uma vez atropelando a Constituição e as leis brasileiras. E em que pese nós estarmos acostumados por isso, não é por esse motivo, com isso, não é por isso que a gente vai aceitar esse tipo de coisa. E expor, como eu digo, é sempre o primeiro passo, que depois que a consciência é formada, aí então você pode tomar outras ações. Se o Alexandre de Moraes não tivesse sido exposto, ele jamais teria tomado uma lei magnífica na cabeça, tanto ele quanto a sua esposa. E não vão retirar, tampouco na base do diálogo. E eu vou comentar um pouquinho sobre isso daqui também. Então, eu queria começar com vocês com essa notícia daqui, né? Matéria da CNN, documento revela que monitoração registrou violação de equipamento eletrônico à 00:22. Então, para quem acha que o Bolsonaro acabou sendo preso preventivamente por ter danificado a tornozeleira, porque ele não chegou nem perto de arrebentá-la, aqui vão alguns aspectos. Toda a imprensa está falando que nas primeiras horas do dia 22 ele teria violado. Então, será que o Moraes conseguiu, de maneira muito célere, acordar de madrugada, escrever 17 páginas da sua decisão, que é o que a gente vai ver aqui, e então prender preventivamente Bolsonaro um pouco depois das 6 da manhã de sábado? Ou será que já estava tudo pronto? Essa aqui, gente, é uma parte da decisão dele. Olha aqui, eu vou ler com vocês a decisão do Alexandre de Moraes. Antes que ele faça igual ele fez lá com o careca argentino, né, que utilizou dados do TSE para mostrar incongruências da eleição de 2022, e depois eles tiveram que, pelo menos, tirar temporariamente do ar ou reformular o site. Antes que saia do ar, a gente já printou. Tá aí, ó. Em 21 de novembro, ou seja, não foi dia 22. Antes, dia 21, já estava a cama de gato sendo preparada. Em 21 de novembro, a autoridade policial representou pela reapreciação dos fundamentos da medida cautelar anteriormente pleiteada nesta petição 14.129, para, abre aspas, que a prisão domiciliar atualmente deferida seja substituída pelo recolhimento cautelar imediato. Ou seja, dia 21, o Moraes já estava juntando, né, argumentos ou justificativas para pegar Bolsonaro da sua casa e enviá-lo para um presídio comum ou para a superintendência da PF. E ele segue aqui, né, na parte grifada em vermelho, na superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, local seguro e controlado, nos poucos dias que restam até o trânsito em julgado. Ou seja, o Moraes, ao contrário de que diz a lei, que o início, né, a execução da pena, ela só deva começar após o trânsito em julgado, porque quando ainda cabe recurso, não há o trânsito em julgado. Para que vocês me entendam, trânsito em julgado é uma palavrinha utilizada no meio do direito, né, dos advogados, dos juízes, para dizer que não cabe mais recurso. Então aqui o Moraes está admitindo o quê? Que há recurso. E se há recurso, há a chance de reverter a condenação. Mas Moraes se precipita e atropela o princípio de presunção de inocência até o trânsito em julgado e manda Bolsonaro para uma prisão preventiva. Então, veja, no dia anterior, Moraes já estava deixando a cama de gato toda preparada. E outro argumento que pode nos levar a essa conclusão é a histeria do psicopata com relação ao dia 22. Eu trago aqui, reúno aqui algumas matérias, por exemplo, aqui, ó, Moraes rejeita anular os votos do segundo turno e multa a coligação do Bolsonaro em 22 milhões de reais.
é quando o PL fez o mesmo movimento do PSDB em 2014, né? Acessou o TSE e o Moraes, ao invés de responder às dúvidas e mostrar que o processo eleitoral brasileiro é íntegro, não. Ele opta por censurar, calar, multar o PL. E 22 milhões de reais afeta em muito o Partido Liberal, que sim, é o maior partido da Câmara, o segundo maior do Senado, mas 22 milhões de reais faz muita falta. Ali embaixo, uma outra notícia, agora de junho de 2023, Moraes marca julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro para o dia 22. E por último ali, agora, a notícia recente, Bolsonaro é preso preventivamente pela Polícia Federal por ordem de Moraes no dia 22. Aí, na sua empreitada para vincular o Flávio Bolsonaro a algum ato ilícito, na página 11, temos lá em amarelo, quanto ao ponto, verifica-se que as manifestações do filho do réu no referido vídeo revelam o caráter beligerante. O Flávio Bolsonaro virou a extrema-direita. Entendem como é que não importa o que você fale, etc. Se você for identificado no radar do Moraes como alguém perigoso ao poder dele, que tem um discurso anti-establishment, isso vai virar crime. Isso é um recado para você, bobinho, que acha que vai virar a página do Bolsonaro. Ah, não, Bolsonaro vai virar a página, já era, ficou no passado. Agora serei eu. Será você o quê? O máximo que você vai conseguir ser é uma prostituta desse regime, desse sistema. Se você se contentar com isso, né? Se você for uma pessoa de alma porca e achar que vale a pena trabalhar para ser uma putinha do Moraes, é com você mesmo. Porque isso é o máximo que vocês vão conseguir chegar. E nós sabemos que os problemas do Brasil passam por colocar o interesse do brasileiro em primeiro lugar. E para que isso aconteça, haverá ranger de dentes. Haverá gritos. Se não houver gritos e ranger de dentes, é o sinal de que o Moraes está confortável e continua dando as cartas e está acontecendo tudo como ele quer. Referido vídeo revela um caráter beligerante em relação ao Poder Judiciário. Não pode criticar o Poder Judiciário, hein, gente? É o crime. Notadamente o Supremo Tribunal Federal. Ora, como criticar o Supremo Tribunal Federal? Uma corte sensacional como essa? Me lembrou até o Roda Viva, né? O Marco Aurélio Melo, vejam só, né, perguntando ao jornalista, né, você não acredita na sua Suprema Corte? E aí eu acho que era um Mitre, falou, não acredito. E ninguém é obrigado a acreditar em servidor público, é o contrário, é o servidor público que presta uma satisfação ao povo. É aquilo que aqui nos Estados Unidos a gente fala, we the people, nós o povo é que mandamos nessa porcaria de máquina estatal. Não é o contrário, os deuses do Olimpo. Não é o Alexandre de Moraes ou a Constituição Brasileira que me deu o direito de ir e vir, de falar. Aqui nos Estados Unidos são os God-given rights. Foi Deus que nos deu esses direitos. Não foi um burocrata do Estado. O Estado ele veio depois de uma reunião de pessoas para morar no mesmo lugar e preservar uma certa cultura. Resolver pacificamente os conflitos, para não que ocorra mais a barbárie. Não são essas pessoas não eleitas que guiam a população. Notadamente, o Supremo Tribunal Federal, em reiteração da narrativa falsa. Qual narrativa falsa, Moraes? Se é falsa as narrativas que a gente está criando, abre o seu WhatsApp, Moraes. Você já imaginou se conseguissem pegar o WhatsApp do Moraes? Fazer igual ele fez lá com um grupo de empresários. Pega e depois joga na imprensa. Imaginem só. Ele tem muito medo disso. Por isso que ele ameaçou o Glenn Greenwald para que a Folha de São Paulo não desse sequência naqueles 6 gigabytes de memória que o Glenn Greenwald teve acesso nas conversas de WhatsApp dos assessores do Moraes. Eu carrego no peito a esperança de que o meu capitão, que tem lutado pela minha família, Jair Messias Bolsonaro, vai ser liberto em poucos dias. Escutem o que eu estou falando, não percam a esperança no Brasil, não percam a esperança em vocês mesmos, vocês podem mudar o Brasil. Ele mesmo disse, se vocês soubessem o poder que vocês têm de mudar o nosso Brasil. Mas enquanto isso, Alexandre de Moraes e companhia andam fazendo o que bem entendem no nosso país. Mas nós temos uma missão, propagar a verdade, então eu peço para vocês compartilharem esse vídeo com todos que vocês conhecem para que o Direita no Brasil alcance o máximo de pessoas. Se você gosta do meu trabalho, tem assistido as lives do Tamo Junto, tem assistido os lives aqui no canal, aonde quer que eu esteja, você está comigo, por favor,
Me ajude a alcançar o máximo de pessoas. Milhões de pessoas precisam ficar sabendo de cada vídeo, cada detalhe que eu trago aqui para vocês. Então me ajudem a chegar ao máximo de pessoas, ok? Deve ter coisa demais nesse WhatsApp, hein, Moraes? Se o Tagliaferro já conseguiu expor muita sujeira, imagino que você não fala com os outros. É impressionante. O cara que falou que tem que pegar o Eduardo Bolsonaro está julgando o Eduardo Bolsonaro, está julgando a família Bolsonaro. O Tagliaferro está na Itália denunciando o Moraes manda uma ordem de extradição de Tagliaferro. E o PGJ de São Paulo reabre casos do passado do Tagliaferro para tentar dar suporte ao Alexandre de Moraes. Não pode criticar, é São Paulo, é o governador Tarcísio. Pois é. Mas antes da nomeação dele, todo mundo sabia que ele era o cara que o Moraes gostaria que fosse ser PGJ de São Paulo. PGJ de São Paulo, Procurador-Geral de Justiça, é o equivalente ao PGR para o Brasil. Então, o PGR Gonê está para o Brasil, assim como o PGJ de São Paulo está para o estado de São Paulo. Aí eu pergunto para vocês, vamos eleger um presidente verdadeiramente de direita. Aí é eleito uma pessoa de direita. Esqueça o Tarcísio, tá? Estou falando aqui em hipóteses. Aí é eleito uma pessoa que coloca ali de PGR o indicado do Moraes. Olha que maravilha! Aí o que vai acontecer? Você vai perder 4 anos, vai ter que depois lutar contra a elite financeira que vai estar amarrando os burros de ganhar dinheiro para tentar colocar alguém padrão Bolsonaro, que coloque o seu interesse em primeiro lugar. No que convergir com a elite financeira, beleza. E muita coisa vai convergir. Se eu pudesse, redução de burocracia, redução de tributos, melhoria, né, na atmosfera empresarial brasileira, foi o que o Bolsonaro fez, governo digital, marco das startups, privatizações. Mas ainda assim, tem gente, não são todos por óbvio, mas tem gente que prefere o Lula e dane-se o povo. Dane-se o cara que está preso. Reiteração da narrativa falsa no sentido de que a condenação do réu Jair Messias Bolsonaro seria consequência de uma perseguição e de uma ditadura desta Suprema Corte. Assim se manifesta o senador Flávio Bolsonaro. Moraes, calma aí. Eu não posso ter o direito de achar que é uma perseguição? Por que quando Lula era preso ele podia gritar Lula livre, falar que o impeachment da Dilma foi golpe que vocês da STF presidiram, né, com Lewandowski? Inclusive, pela primeira vez, o Lewandowski, né, fez um impeachment de um presidente sem a condenação automática a 8 anos de inelegibilidade. Ainda assim, a Dilma tomou ferro, não conseguiu ser eleita senadora em Minas Gerais. Por que o PT pode desconfiar e falar e a gente não pode? Aí você censura a gente e a gente não pode expor a sua censura. Moraes, eu vou trabalhar o resto da minha vida inteiro para provar os crimes que você cometeu. Porque você não passa de um tiranete de beira de estrada. Sem a sua caneta, você é uma mariquinha. Pode prender meu pai aí. Talvez vá condená-lo à morte. Lamento. É triste? Com certeza. Mas se você acha que aqui a gente vai parar, eu te garanto, a gente vai dobrar a aposta. Porque a gente sabe como é que você é. É por isso, né? Eu e o Paulo Figueiredo, a gente sempre fala, né? Tem 2 constantes na matemática política. Uma, o Lula sempre vai falar besteira. 2, o Moraes sempre vai dobrar a aposta. É por isso que o Moraes não utiliza os canais, os mecanismos legais para vir atrás de mim. Especificamente, Carlos Casambelli, Eduardo Bolsonaro, a fuga, além da tentativa de impedir a aplicação da lei penal. Eu nunca trabalhei... Vocês já me viram falar alguma coisa? Estou trabalhando aqui pela absolvição de Jair Bolsonaro? Nunca falei isso. Falo que trabalho por um Congresso livre para poder votar a anistia. E isso passa por colocar o Alexandre de Moraes de volta na sua caixinha. Qual caixinha que é? A caixinha do judiciário. De só falar dentro dos autos e só agir mediante provocação. Sendo guardião da Constituição. Não interferindo em processo legislativo ou em votações da Câmara, como ele já fez no passado no caso do Daniel Silveira, ligando para presidente e líder de partido, pressionando pela prisão do Daniel Silveira e mentindo, dizendo que seria apenas por pouco tempo, 1 ou 2 semanas, como a própria relatora do caso do Daniel Silveira, Magna Mofato, falou uma vez na Auriverde. Isso é que não é democrático. É contra isso daí que a gente está lutando aqui.
Também teve como propósito a continuidade do cometimento de crimes de coação no curso do processo. Ou seja, ele já condenou Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Propósito de continuidade. Isso é um psicopata todinho, todinho. Aqui umas outras questões, outras passagens, né? Embora a convocação de manifestantes seja disfarçada de vigília, como é que ele pode falar um negócio desse? Lula teve não sei quantas vigílias, nunca falou nada. Mas como é com Bolsonaro, disfarçada de vigília. Para a saúde do réu Jair Messias Bolsonaro, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido de utilização de manifestações populares criminosas com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. Ele não consegue explicar como que a vigília vai servir para uma fuga do Bolsonaro, já que ela foi feita a quilômetros da casa do Bolsonaro. Não tem nenhuma relação, ele não tem nada ligando Flávio a isso, ou uma demonstração de um pedido de uma intenção de fuga. Tanto é que ele começou a trabalhar a decisão de prender o Bolsonaro dia 21, então não tem relação com a tornozeleira eletrônica. Mas ele faz isso e dane-se. Mais abaixo ali, no segundo trecho, importante destacar ainda que o condomínio do réu está localizado a cerca de 13 quilômetros do setor de Embaixadas Sul de Brasília, onde fica localizada a Embaixada dos Estados Unidos da América, em uma distância que pode ser percorrida em cerca de 15 minutos de carro. Virou crime morar perto da Embaixada Americana? Ou será que o Moraes está provocando o Trump com isso daqui? Para dizer, eu não tenho medo de você, Donald Trump, e vou barbarizar mesmo. Resta saber se os seus comparsas estão dispostos a barbarizar também. Será que eles estão dispostos aí à última consequência? Eu não sei. Porque o Moraes tem um X nas costas aqui. Ele colocou o Musk como investigado. Ele deteve o Jason Miller em 2021, durante 4 horas no aeroporto de Brasília, depois do CIPEC. Ele mandou prender, né, a cidadã americana, Flávia Cordeiro, que não foi presa graças à boa conduta de um agente de Polícia Federal no aeroporto, se não me engano, de Recife. Ele impediu as plataformas Rumble e Truth Social de operarem no Brasil de maneira livre. Então o Moraes, ele está na boca do povo aqui nos Estados Unidos. É o senador Mike Lee, é o Elon Musk, é o Jason Miller, é o Stephen Miller, que está ali todo dia praticamente da Casa Branca com o presidente Trump e criticou muito essa questão toda de censura nas redes sociais brasileiras. Aí tem o Moraes que fala, não, vamos fazer o julgamento do Marco Civil da Internet, artigo 19, para esquentar a conduta dele, porque o que ele fez em 2022 foi ilegal, derrubar perfis, sem seguir o Marco Civil da Internet, que fala em devido processo legal, chance de defesa e 48 horas para ser apresentada a defesa antes de derrubar o perfil. O Moraes dava 2 horas para o Twitter derrubar os perfis. Então o que o Moraes fez? Ele esquentou a conduta criminosa dele. Então agora, né, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, como ele foi alterado, a conduta do Moraes deixou de ser criminosa. E no Brasil existe aquela máxima, né, ou melhor, existe para quem não é de direita, que a lei penal mais benéfica ao réu, ela retroage. Então, como deixou de ser crime, ela vai retroagir para 2022, pensou o Moraes. E de quebra, ele ainda transforma todos os juízes eleitorais brasileiros para serem mini Alexandre de Moraes, se assim desejarem, na eleição de 2026. Então vocês vão ver um recorde na derrubada de perfis. Ele segue sancionado, todos aqueles que perderam seus vistos seguem sem ter o seu visto americano. Então boa sorte a vocês aí do LIDE e dos outros grupos nas suas reuniões, principalmente pelo Brasil, né? Porque Estados Unidos, se quiserem chamar o Moraes, já era, vai ficar para trás. A todos aqueles que se enfileiram para patrocinar eventos com Moraes, eu ficaria de olhos bem abertos, né? Eu não faria isso, mas se vocês querem, ou se vocês estão debaixo de ameaça, venham para os Estados Unidos e denunciem isso. Mas, enquanto nós continuemos a ignorar as ações ditatoriais de Alexandre de Moraes, seguiremos sendo esse país de terceiro mundo, flertando com a possibilidade da comunidade internacional não reconhecer uma eleição brasileira. Porque se não fizeram com a Nicarágua, que prendeu 7 opositores presidenciáveis do ditador Daniel Ortega, talvez não façam com a eleição brasileira, onde Bolsonaro está preso. Se eu não puder concorrer, e se o Flávio Bolsonaro não puder concorrer, dá para chamar isso aí de democracia? Ou na pujante democracia brasileira, onde a soberania brasileira tem que ser respeitada, etc. e tal, e é respeitada?
até demais, né? Porque o Lula fala muita besteira dos outros países, intervindo nos outros países, trouxe, né, a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção e lavagem de capitais, trouxe ela para o Brasil, talvez porque ela saiba muito, né? E ela sabendo muito pode dragar o Lula para dentro do problema, né? Aí para fazer um meio termo ali, para calar a boca dela, trouxe ela para o Brasil, a Nadine. Isso daí é o quê? Respeita a soberania do Peru? Imagina a gritaria se o Trump pegasse o Bolsonaro e levasse ele para os Estados Unidos. Ou se um presidente de outro país pegasse o Bolsonaro e levasse ele para outro local. Imagina o que não falaria. Não falariam. Agora, o Lula pegar uma condenada, ex-primeira-dama do Peru, botar num avião da FAB, pagar com seu dinheiro e trazer para o Brasil, aí tudo bem. Aí não tem nada de soberania. Aí a imprensa fica calada. Mas eu entendo, né? São bilhões de reais que estão na mesa. Nem sempre dá para contar com a boa intenção da imprensa. Então, enquanto a gente tiver essa internet livre, ou minimamente possível que a gente possa expor essas atrocidades do Voldemort, esse aqui é o meu vídeo. Se você gostou, peço para você deixar o seu like, compartilhar esse link. Isso não é clichê, isso é para o algoritmo entender que esse vídeo é relevante e entregar ele para o maior número de pessoas possível.